Olá, tudo bem por aí, galera? Bom, vamos falar um pouquinho de Fla-Flu, né? Deu Fla-Flu, campeão carioca é o Flamengo. E antes de começar esse bate-papo aqui, eu gostaria de pedir que se inscrevesse aqui no meu canal e compartilhar com seus amigos, Arthur Bernardes Treinador, beleza? Então vamos lá, dá um like ou dislike se você não gostar. E tá tudo bem, vamos tocar aqui rapidinho para a gente não demorar muito, para você não fugir daí, fica aí um pouquinho. O Fla-Flu foi eletrizante, muita gente no Maracanã, as torcidas, aquelas duas torcidas maravilhosas, né, aquelas cores bonitas. O Maracanã fica realmente muito bonito com aquelas cores. E sempre é um jogo muito pegado, né? Muito nervoso. Eu achei assim interessante que a arbitragem, parece que ninguém falou nada com a arbitragem. Só no final do jogo o pessoal do Fluminense foi lá, pressionou e tal, mas a arbitragem ficou fora do ar, tipo assim, entre aspas, né? Não teve nenhum questionamento, inclusive teve aquele um impedimento, né, que foi bem pequeno, mas aconteceu e realmente, perdão, foi anulado o gol do Flamengo duas vezes. Então, uma pela falta, desculpa, e a outra é pelo impedimento. Eu acho que teve um equilíbrio. Quando a arbitragem vai bem, o clássico fica mais focado no futebol propriamente dito. E outra coisa, uma coisa assim que acontece muito nesses jogos assim tão grandes e decisivos, principalmente quando você fala de duas equipes daquele tamanho, duas torcidas imensas, o emocional do atleta fica muito aflorado. Haja vista que já no início, até o próprio Thiago Silva, com toda a experiência, toda a bagagem, toda a sua qualidade, ele tomou um cartão amarelo por um erro da rapaziada do meio do campo lá na frente. Então ele até ficou chateado, depois ele cobrou do árbitro, mas não tinha por que cobrar. Foi realmente um amarelo. Aí lá no Flamengo também teve o Luiz Araújo tomando um cartão amarelo muito cedo. E foi assim, a Arrascaeta também levou, e enfim, é que eu não vou lembrar aqui, que eu não anoto para ficar falando com você, para não ficar perdendo muito tempo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o Flamengo está fazendo uma retomada de bola muito rápida e ele está se comprometendo a não jogar futebol, simplesmente competir futebol, com todo o talento que eles têm, com a qualidade de trabalho que é feita no dia a dia e com o que o clube oferece para esses jogadores. Oferece bom salário, oferece estrutura física. O que é estrutura física? Estrutura física é piscina, musculação, alimentação, um ambiente tranquilo, um CT fechado em que tem toda a segurança para você fazer o seu trabalho, como se fosse uma empresa de alto nível, e é uma empresa de alto nível que você pode trabalhar. Quando terminar o seu trabalho, você fecha ali e vai embora. Então, basicamente, Flamengo e outros clubes são assim hoje, né? Os clubes de grande investimento hoje em todo o mundo, eles trabalham dessa forma. E o Flamengo, que a gente está falando especificamente porque foi campeão carioca, o Flamengo está numa toada assim, muito interessante. Por quê? O que o Felipe Luiz está trazendo para ele, junto com a sua comissão? Que a retomada de bola, um dos pontos é esse, a retomada de bola tem que ser muito rápida. Então, para que isso aconteça, você tem que condicionar fisicamente esses atletas para, no momento que você estiver exercitando, por exemplo, no treino, vamos fazer de conta que você faça um treino de 11 contra 11. Então, você cria um dispositivo e você cede a bola para o time B e pressiona. Aí o time B serve a bola, passa a bola para o time A e já sai pressionando. Então você tem uma variedade, infinitos treinamentos e exercícios diários para você poder adaptar isso tudo no cérebro dos atletas. Quer ver? O Fluminense, quando estava com o Fernando Diniz, ele tinha uma forma de jogar que todo mundo já sabia como é que era. Você ia lá com o Fábio, toca no Felipe, né, que parou de jogar, e toca no zagueiro, volta no lateral e tal, e ficava assim costurando, pum, tum, 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 até aquele jogo que de vez em quando é lá na frente, se consagrava, fazia um gols e tal, daqui a pouco aparecia um erro qualquer lá atrás na defesa. E essa maneira do Fernando Diniz jogar, ela ficou enraizada no Fluminense muito tempo. Chega o Mano Menezes, depois de toda aquela situação que o Fernando saiu, né, de uma forma assim que o time estava mal pra caramba, quase caindo para a segunda divisão, e até você modificar a cabeça dos caras, né, o hipocampo, assimilar que tem que mudar aquelas repetições, são outras repetições, é outra forma de jogar, isso demora. E com os mesmos jogadores, e depois vieram novas contratações. Resumindo, o trabalho do Fluminense é mais assim, mais suor e mais energia do que o Flamengo, que já tem uma casa mais organizada financeiramente, atletas já
Quais as contratações? Quase que nenhuma que foi feita agora, todos eles já estavam ali, né? Foi o Juninho que chegou, o atacante, e eu não me recordo se chegou mais ninguém. Então o Flamengo enxugou o seu elenco, assim, trouxe alguns jogadores da base que são todos de boa qualidade, e só deu o entrosamento que o Felipe Luiz precisava, já tinha ganho a Copa do Brasil, ou seja, o trabalho do Flamengo está bem adiantado para o ano todo. Basta que tomar cuidado para não ter lesões, os atletas se cuidarem fora do campo, e isso de forma geral, estou falando só de Flamengo não, mas como nós estamos dando ênfase ao campeonato carioca, que eles foram campeões, eu tenho absoluta certeza que o próprio Felipe Melo disse, numa colocação que apareceu aqui na internet, ele dizendo que foi merecida a vitória do Flamengo e tal, e todo mundo sabe que foi. Então, assim, não há muita surpresa. Agora o que a gente cria de expectativa é, será que o Flamengo vai jogar sempre assim? Será que o Fluminense vai ficar daquele jeito? Eu creio que não. As duas equipes vão ter situações ainda que vão modificar bastante durante o ano. Isso é normal. Você tem a primeira fase, a segunda e a terceira, digamos assim, início de 4, 5 meses de trabalho, depois mais 3 e depois o resto do ano, tudo muda muito. Por quê? Porque os adversários vão se reforçando, as janelas vão trazendo jogadores importantes. Agora eu soube, não sei se isso é verdade, que a CBF está querendo reduzir o número de estrangeiros, não sei se é verdade. Então eles deram uma injeção, colocaram um monte de estrangeiro, agora vão retirar. Então é um negócio assim meio... se isso for verdade, é meio falta de bom senso, porque os clubes se preparam com 9 atletas estrangeiros e de repente você tem que voltar aos 6 ou 5. Então você tem que dispensar 4 ou 5 jogadores. Aí tem que... Eu sempre disse o seguinte, que era melhor não ter chegado nesse ponto, tinha que deixar lá como estava. Que você abre oportunidade para os jogadores brasileiros e principalmente os jogadores da base. E o Flamengo, São Paulo, Fluminense, Atlético Mineiro, Grêmio, Botafogo, todos têm uma categoria de base boa. Alguns um pouco melhor, porque dão mais atenção. Outros terceirizam sua categoria de base. Mas um clube de grande envergadura como esses que eu estou citando aqui, não pode terceirizar a categoria de base. Por quê? Porque vão tocar aquilo lá do jeito que eles quiserem. E, por exemplo, um clube do tamanho do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, eles têm que ter um padrão de jogo e eles padronizarem uma ideia que não é a mesma. Olha só, padronizar a ideia não é jogar no mesmo sistema, não. Você padronizar a ideia de jogo é jogar acelerado, você ter componentes físicos que façam com que esses atletas já venham crescendo 16, 17, 18, até o profissional, padrões físicos que vão desenvolvendo uma capacidade dele ter poucas lesões. Esse aqui é o ponto, o X da questão. E quando você sai da adolescência, que você chega no profissional, você às vezes já chega desgastado de tanta coisa errada que fizeram lá embaixo. Então, voltando ao que eu me propus a falar, que era sobre o Flamengo tem uma categoria de base realmente espetacular, como o Fluminense revela muitos jogadores, Corinthians, São Paulo, Santos. Então tem muito clube no Brasil que tem uma alta produção de atletas impressionante. Então o que falta agora é o quê? É pegar esses clubes e transformar essa situação de transferência dos atletas muito cedo, esperar um pouco mais. Então o futebol brasileiro tem condições de ser um dos melhores campeonatos do mundo, mas é um dos mais difíceis. Se não for o mais difícil, eu creio. Mas então o que o Flamengo faz? O Flamengo tem um grupo de jogadores agora que está indo para a seleção, uruguaio, chileno, se bem que o chileno lá não foi convocado. Mas você tem o Arrascaeta, você tem o De La Cruz, tem vários jogadores ali que vão sair. Tem o Pedro, que daqui a pouco volta para a seleção, tem o Wesley na lateral, que realmente está voando. Então, tudo isso para o treinador do Flamengo, o Felipe Luiz, ele tem que ficar muito atento, porque ele já conhece a base, que isso foi uma coisa importante. Ele traz os atletas da base para treinar junto com o profissional, se é que estão fazendo isso, eu creio que estejam. E isso dá um alicerce para esses jogadores de confiança. E quem está lá era o treinador deles, que trabalhou na 17 sub-20. Então o cara está lá, já conhece o jogador, traz aqui, treina, fica observando. Então o Flamengo é um facilitador para que o treinador tenha sucesso. Aí eu te pergunto, como é que pode muita gente passar no Flamengo e não conseguir o sucesso que deveria ter conseguido? O que será? Qual é o ponto mais importante aqui para o Felipe Luiz chegar a ganhar a Copa do Brasil e já ganhar o Carioca? E já está com
um meio caminho andado com um time pronto para competir Campeonato Brasileiro, Libertadores e por aí vai. Por quê? Porque foi feita uma base com ele, já pensando em ele ir para lá, para a base, vir aqui, se preparar, tirar as licenças e começar a fazer o trabalho dele. E aqueles que estiveram no Flamengo e não conseguiram ficar 2, 3 anos, alguma coisa aconteceu. Pode ser relacionamento com o atleta, pode ser divisão de comando, pode ser antipatia com a comissão técnica, pode ser uma série de coisas. Então, ou um dirigente que não tem a capacidade de perceber o que está acontecendo dentro do grupo quando rejeita treinador. Então, você entende? São muitos detalhes que acontecem na relação, na inter-relação comissão técnica, treinador e atleta. Então, o Felipe Luiz não tem isso. Até o presente momento, o futebol é assim, tá? É bom frisar isso. Até o presente momento, ele consegue ter o comando dos atletas, está tudo caminhando bem, mas quando pintarem derrotas, desentendimentos, aí nós vamos ver o diretor de futebol, que é o José Boto, trabalhando para que possa sustentar toda uma situação da base, para que não, da base que eu digo que foi montada do clube, da equipe, para não perder esse elan que está começando a acontecer, do time estar com pinta de disputar os títulos das competições que vão disputar. Então, é muito importante para o Felipe Luiz esse ano, para ele carimbar a sua qualidade como treinador. E todo mundo está vendo que ele tem uma possibilidade muito grande pelo clube que ele trabalha e pela maneira como ele é. Ele é sereno, tranquilo, é um cara que tem boas ideias, segue o Simeone como um cara que foi um dos mentores da sua forma de pensar. Teve o Jorge Jesus. Cada treinador tem as suas qualidades para oferecer para os novos treinadores alguma coisa que venha contribuir para que ele seja ainda melhor do que aquela geração passada. Eu sempre digo isso aqui. Por isso que é importante você ter os treinadores mais cascudos perto dos mais jovens, para que você possa aconselhar, faz isso aqui, faz aquilo ali, se você quiser, entendeu? Então, sem choque de gerações, para que isso possa fazer com que o nosso futebol cresça e cresça muito. Já com relação ao Felipe Luiz, que eu vou finalizar, eu tenho meus cuidados para falar, não, ele já é um cara assim, não é não, tem que esperar o final do ano, quando concluir, quando chegar, quantos títulos? A Copa do Brasil e o Brasileiro. Libertadores, tropeçou aqui, tropeçou ali, não significa que não sirva, mas ele ganhar 1 ou 2 títulos, já ganhou o Carioca, ganhou a Copa do Brasil. Só que ele já foi longe pra caramba, pouca gente consegue isso aqui. Aí ele ganha um brasileiro, ou vai bem na Libertadores, meu amigo, ele já colocou a cabeça dele de fora e já está preparado para dar voos mais altos, até para sair do Brasil, que isso é uma coisa que provavelmente passa na cabeça dele. Pode passar a seleção brasileira, que é muito cedo, pode passar a trabalhar no Atlético Madrid, Simeone pode sair amanhã depois, ele fazendo um bom trabalho aqui, alguém convidá-lo, já conhece o ambiente, a esposa dele é espanhola, então tem uma série de coisas que podem acontecer favoráveis a uma pessoa que fez por merecer todo esse trabalho que ele está fazendo e essas oportunidades, tá bom? Bom, gente, esse é o nosso papo de hoje. Eu gosto muito de conversar com você aqui no YouTube, que eu posso estender um pouco mais. Eu tenho, assim, absoluta certeza que você me acompanhando aqui, a gente sempre vai trocar um papo de algumas coisas para que eu possa te dar mais ideias do que é o futebol, o que acontece na carreira de um treinador, de preparador físico, e assim a gente vai desenvolvendo a nossa relação para que haja uma simbiose entre nós no dia a dia e que você possa compartilhar com seus amigos esse trabalho que eu faço aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus, te vejo no próximo vídeo. Tchau!